Muito boa tarde, olha só, começando aqui o Entre Família, e que bom é ter você aqui com a gente, olha que gostoso fazer parte das suas tardes aqui. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Carol, como é bom estar aí com você, a gente sempre agradece o cantinho no seu coração. Eu não sei onde você está acompanhando a gente brinca às vezes que é no sofá, a gente tenta imaginar a sua casa, porque a gente se sente realmente em casa com você. Cada programa é feito justamente para que você possa ter mais informações, nós aprendemos durante o programa e é sempre muito bom. De vez em quando tem umas pautas, Carol, que o tic-tac aqui assim, ó, não funciona, sabe? Parece que está acontecendo alguma coisa ali com os neurônios, vão fritando os neurônios, isso não é? Mesmo, é isso. E hoje nós vamos falar de um tema relacionado a isso aí, viu? Vamos falar sobre plasticidade neural, né? É complicado esse negócio que é plástico. Acho que com o As sol, estão falando sol de repente derreteu já alguma coisa do plástico. Como funcionam os neurônios, né? Como é que funciona esse processo todo? Eles que são aí responsáveis aí pela nossa personalidade, pelas nossas escolhas, pela forma como a gente enxerga a vida. É tão complexo, né? O cérebro humano. Gente, essa máquina, essa capacidade que eles têm de ter novas conexões e tal, em seguida a gente vê algumas matérias e não entende. Aquelas pessoas que pedem até massa encefálica. Verdade. E aí, ó, gente, uma criança, um acidente, uma queda, e tal, aí você vê um déficit motor, às vezes tem problema visual, né, auditivo, para falar, mas eles vão, parece que tendo uma maratona, levam para academia do cérebro aqui, incrível. Ó, e aí não tem nenhuma sequela depois que tá grande. Como isso que acontece, gente? É incrível, mas você sabia que alguns estilos de vida, eles realmente incineram neurônios e não tem o que fazer mais. Exercício, alimentação, o que a gente fala direto aqui no programa. Temos que pensar nessa realidade aí, tá todo especial. Nós temos aqui um especialista, um neuro, viu? Vai ajudar a gente a compreender aí mais sobre esses assuntos. Então você já sabe, é o dia que você vai ficar bem tranquila aí, relaxa, nada de pegar nesse controle remoto para mudar. É verdade. Outra aqui é o seguinte, a gente ajuda o seu cérebro com informação, com detalhamento e a gente representa você, tá? Aqui com várias perguntas. O doutor que vem aqui, ele sai meio que cansado de tanto que a gente tira o suco da laranja. Ainda mais num programa como hoje. É isso aí, a gente conta aí com a sua presença. Bora pro intervalo, é rapidinho e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta no Entre Família e de repente, Carol, estou imaginando aqui a nossa dona de casa, nosso amigo aqui, se assustou um pouquinho com o tema, a plasticidade neural, porque esses dias, de repente, você viu uma propaganda, viu algum documentário falando que a gente tem eletricidade na cabeça. Não acredito nisso, negócio de íons e tal. Eu tomei um choque, literalmente, com essa eletricidade. Mas parece tanta informação. O que esse assunto vai agregar no meu dia, Carol? Olha, vamos explicar esse processo, porque, de fato, né, os neurônios, eles são responsáveis por muitas ações que a gente toma diariamente. A gente nem pensa, né, nem coloca para consciência esses processos todos, mas eles estão acontecendo aí no seu cérebro, viu? Então, agora, nós vamos ali com o neuro, a nossa dinâmica vai ser um pouco diferente aqui. Nós vamos começar logo aprendendo como é que funciona. Eu quero aprender, eu vou ficar de olho agora. Vamos lá. Eu tô aqui com o Marcelo Assis. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Ele é neurologista e vai ajudar a gente a entender esse universo complexo pra gente, viu? Olha, vai ter que explicar direitinho, porque o pessoal aí de casa, eu também vou aprender aqui junto com vocês, né? Agora, explica um pouco pra gente como é que funciona esse processo todo, esse sistema nervoso aqui, parece uma ramificação, tá difícil. Vou te dar aqui até uma caneta aqui, ó, doutor, não sei, prefere a preta, tem várias cores aqui. O que é sinapse? Bom, explica aí pra gente. Resumindo, a sinapse ela é a comunicação entre dois neurônios, né? Se você reparar aqui, tem um neurônio aqui e um neurônio aqui, que são as células que formam o nosso cérebro. Tem um espaço aqui, eles não se tocam. Aqui eu não sei se dá para ver da câmera, mas tem um espacinho. Dá para ver sim. Que eles não se tocam, né? E a sinapse é a comunicação que eles fazem entre si. Porque como que transmite um impulso elétrico, né, um impulso nervoso, de um para o outro? É que eles usam neurotransmissores, né? Então a sinapse é a comunicação desse neurônio com esse. Então no corpo a gente tem bilhões de sinapses. Se a gente tem bilhões de neurônios, são 100 vezes mais sinapses que a gente tem no corpo humano. E quais as principais partes desse neurônio, né? Então a gente já percebeu que eles são, cada um deles tem uma informação ou não? Porque se eles estão comunicando, eles estão trocando informações. Eles estão trocando informação. É isso? Aqui, nessa parte aqui, que tem um monte de cabelinho. Ramificação, aí parece até... Os dendritos, que a gente chama. É onde o neurônio ele come, ele faz as reações básicas dele, que ele é uma célula igual a qualquer outra célula do corpo humano. Mas ele transmite um impulso elétrico por aqui, é eletricidade mesmo, a gente consegue inclusive medir a voltagem disso. Daí chega até essas pontinhas aqui
E aqui ele tem uma transmissão química entre um neurônio e o outro. Ele solta produtos aqui, né, neurotransmissores que a gente chama, que vão chegar no outro neurônio e vão estimular o outro neurônio. É assim que a gente transmite. Você vai mexer seu braço, um neurônio lá em cima vai mandar do seu cérebro. Manda para o outro, que manda para o outro. Que chega até seu músculo e você mexe seu braço. Qualquer função que você tiver cerebral depende da sinapse, tudo. E agora a gente quer entender um pouco como é que funciona essa questão neurotransmissora, né? Você estava falando aí de que um neurônio, ele transmite informação um para o outro, e agora a gente tem aqui uma figura diferente para quem está em casa consiga compreender como é que funciona essa questão no cérebro, né? Então nós temos aqui diversos neurônios, bilhões, né? Bilhões de neurônios na nossa cabeça ali, e um jogando informação para o outro. E essa questão da neurotransmissão, explica para a gente o funcionamento. Bom, então o impulso chega, né? Aquela figurinha anterior dava para ver. Aqui é um neurônio e aqui já é o outro, né? Essas saquinhos aqui, essas sacolinhas, elas contêm substâncias que são neurotransmissores. É a pontinha daquela ramificação ali que parecia a raiz de uma planta. Exatamente, isso. é a pontinha daquilo. Okay. E esses neurotransmissores, eles são os mais variados possíveis. Eles têm várias funções. Tem uns que estão associados à recompensa, outros que estão associados a funções biológicas essenciais. Depende do neurônio, mas basicamente essas sacolinhas aqui contendo neurotransmissores liberam. Aqui é um espaço vazio mesmo, né? Que a gente chama de fenda sináptica, né? E aqui é o outro neurônio que recebe e continua essa informação. Então nós estamos falando aqui, ó, essa primeira bolinha aqui pode estar ligada à minha necessidade de comer. Isso, exatamente. Essa outra aqui pode estar ligada à minha necessidade de comprar, sorrir. Normalmente, por exemplo, tem uma área da comida, daí eles têm sempre mais ou menos os mesmos neurotransmissores. Daí tem um neurônio da vontade de você comprar, de você consumir, mas ele está em outro lugar do cérebro, mas ele funciona do mesmo jeito. São várias sacolinhas. Mesmo processo, exatamente o mesmo processo. Então, cada uma daquelas raízes aí de plantas, elas funcionam com uma ação diferente, né? Vamos pensar assim, para quem está em casa, é isso. E aí tem esses receptores, que são aqueles que vão receber as informações para passar para o próximo. Os neurotransmissores, eles estão armazenados aqui, eles são soltos, né, aqui, representando eles, e eles chegam nos receptores, né, do outro neurônio. E esse mecanismo, ele acontece para gerar o quê? Raciocínio? É isso? Gera tudo, todas as funções biológicas. Batimento cardíaco, visão, contração muscular, raciocínio, sentimento, tudo é baseado nisso, de neurotransmissor que liga no receptor no outro neurônio. Então, todas as funções biológicas que envolvem o sistema nervoso, né, o cérebro, os nervos, os gânglios, tudo dependem desse mecanismo. É isso. Exatamente. Muito bem. Olha só, você aí de casa já entendeu o funcionamento desses processos, você entendeu que tudo na sua vida, todos os movimentos da sua vida aí, sejam emocionais, fisiológicos e outras áreas, dependem do funcionamento desses colegas aqui, viu? Agora, vamos sentar ali, porque a gente vai entender mais, Marcelo, como funciona essa questão da plasticidade neural. Lá no começo, o Cris estava falando, né? Nossa, uma criança vai, bate a cabeça, perde uma área, acontece um acidente. Como é que acontece para regenerar, né? A gente acompanha, né? E vê, às vezes, a pessoa perdendo massa encefálica, às vezes até o crânio, né? De uma forma diferente. E, de repente, ela teve isso na sua infância e tem os problemas, né, resultantes daquilo, mas ela vai trabalhando, tem déficit motor, tem probleminha na fala, na audição, na visão. E ela chega na juventude ou na fase adulta sem sequelas. Como isso acontece, doutor? Bom, aquelas sinapses, né, aquelas comunicações entre os neurônios, se o neurônio morre, o outro gera um bracinho, aquelas terminações igual de planta, e substitui a função do outro. Todos os seres que têm sistema nervoso têm essa capacidade. Quanto mais novo você é, maior a chance de você recuperar o que você perdeu. Mais pessoas idosas com AVC, que às vezes a gente vê que perde, não mexe um lado do corpo, faz fisioterapia, faz uma dieta bacana, ele recupera. Então o neurônio, quando ele morre, um outro neurônio que está do lado, ele gera uma terminação nervosa que faz uma outra sinapse que acaba substituindo o neurônio que foi perdido.
Mas uma vez perdido um neurônio, doutor, ele não vai nascer outro, né? Essa é a realidade dos neurônios, né? Eles não vão se multiplicar, não vão crescer. Você nasce com aquela quantidade de neurônio e aquilo ali você precisa aproveitar o máximo possível para que ele tenha capacidade de regenerar e assumir as ações dos outros neurônios. Agora, por que alguns neurônios morrem? Então, a gente tem uma perda neuronal fisiológica. Todo ano a gente está perdendo um pouco. A gente nasce com neurônio, eles vão aumentando um pouquinho até a idade de 5 anos, e depois disso a gente vai perdendo os neurônios. Só que a gente não vai ficando com QI pior, a gente não vai ficando mais esquecido, porque a gente vai gerando sinapses, vai gerando várias conexões entre os neurônios que existem para compensar essa perda natural, né, do envelhecimento. E a gente até hoje, existe até uma teoria de pessoas que creem que a gente perde neurônio para economizar energia para a sinapse, que o importante no cérebro não é o número de neurônio, mas é o número de conexões que a gente faz. O nosso QI, a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva está associada ao número de sinapses, de comunicações entre os neurônios. Gente, que fantástico, Carol, que fantástico. E às vezes, doutor, a gente falou agora aqui de pessoas que tiveram um problema com um acidente, por exemplo. Mas eu que não sofri nenhum acidente, eu posso também aproveitar essa ferramenta, né, de ter essa plasticidade. Tem gente que fala, olha, eu coloco meu filho porque eu gosto de ele ampliar as áreas, né? Então eu coloco ele para fazer música, eu coloco na questão do exercício, eu também tento trocar um pouquinho da minha rotina. Esse tipo de coisa é mito ou é verdade? Não, é fato, né? Hoje em dia a gente sabe que o estímulo externo, assim como a dieta que a gente vai falar mais para frente, mas o estímulo, você aprender um novo idioma, você aprender um instrumento, você aprender uma área do conhecimento diferente, humanas ou qualquer área do conhecimento, você expande essas conexões que já existem no cérebro, você aumenta o número delas, e inclusive isso é até uma salvaguarda. Quando você estiver idoso, você, por exemplo, você vai desenvolver um Alzheimer, a gente sabe que uma pessoa que aprendeu um idioma novo, que aprendeu um conhecimento novo, ele vai ter uma velocidade menor da evolução da doença do que uma pessoa que ficou restrita, não exercitou o cérebro. E agora quem está assistindo a gente está se perguntando, né? Como é que funciona esse processo, né, da plasticidade neural? Por que a gente falar sobre esse assunto? É basicamente assim, né? Então, independente da sua idade, se você tem de 0 ou a 100 anos, você tem essa capacidade de se reinventar. A gente fala o tempo todo aqui, olha, se reinvente, aprenda algo novo. Olha, não importa a idade que você tenha, vai lá, você tem toda a capacidade de conseguir um emprego diferente, uma função diferente. Aí você fica pensando, não, mas eu já tenho 50, 60, 70, 80 anos, eu não posso aprender não. O que a gente está falando aqui é que cientificamente é comprovado que todos nós, né, diante de um cérebro comum, né, normal, né, com todos os funcionamentos ok, né, todos nós temos a capacidade de aprender, desaprender, reaprender outras formas de se fazer as mesmas coisas, né? Então, quando a gente fala desse processo, doutor, a gente está falando então de que pessoas que tenham, sei lá, seus 70 anos, eles podem aprender a uma nova função, uma nova língua com essa idade. E por que fica mais difícil? Significa que tem menos neurônios, menos conexões, né? E o que aumentam essas conexões, que deixam o neurônio fortalecido, é o número de conhecimento e treino que você fez durante a vida? Então, a neuroplasticidade, né, que é a capacidade que a gente tem de fazer essas conexões, né, entre os neurônios, ela é uma capacidade que a gente vai ter a vida inteira, mas ela é máxima na infância, né? Uma criança que tem uma lesão cerebral na infância, ela vai ter uma recuperação melhor do que um adulto, mas todos vamos ter essa recuperação, isso é importante falar. Aprender um idioma numa idade mais avançada é possível, a pessoa vai gastar mais tempo, porque o neurônio ele demora um pouco mais para fazer uma conexão entre o neurônio e o outro. A capacidade que ele tem de criar ramificações, ela diminui um pouco. Mas ela existe, uma pessoa com 100 anos pode aprender algo, né? A gente vê o celular, né? Os idosos, antigamente, eles não mexiam em computador, eles estavam a par do mundo digital, e hoje em dia, muitos idosos hoje já usam aplicativos de comunicação, Hoje em dia a avó está lá comentando o post do neto, o neto está desesperado, mas ela está lá comentando. Mas, Carol e doutor, a vovó de hoje também não é a vovó de antes. Um exemplo, a gente estava conversando esses dias, doutor. Estímulos, né? Não, até a capacidade de pensar. Você pegava, às vezes, alguém com 60 anos, ele tinha a questão fisiológica dele muito mais lenta, já era vovô, nós tínhamos uma taxa de mortalidade, né? Agora teve uma longevidade
Aí agrega a questão toda das vacinas que entraram, né? Saneamento básico, acesso à saúde, enfim. E esse idoso teve acesso à informação, inclusive do que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o estilo de vida. Então, o idoso mais ativo, ele não tem mais aquela lentidão. Você pega alguém de 60 anos, rápido, e tem a ver com essa questão da plasticidade. Totalmente. Né? A plasticidade, ela influencia até na expectativa de vida da pessoa. Hoje, o fato dos idosos, eles terem hábitos de vida melhor e se esforçarem mais o cérebro, gerou esse aumento na longevidade da pessoa, das pessoas. Inclusive, no programa de hoje, nós teremos aqui uma academia do cérebro. A gente vai fazer exercício com ele, dicas especiais para você ter aí, ó, uma plasticidade especial. No programa de hoje, já também, depois do intervalo, a gente vai ter uma história fantástica de alguém que teve um acidente. Olha, tinha 10% de chance só, os médicos falando, e de repente ele vai conversar com a gente. Esse ano, então, ele vai até para uma missão especial. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Entre Família. De volta com Entre Família e hoje falando sobre esse tema aí, olha, plasticidade neural, né? A capacidade que você tem de se reinventar e o cérebro ele vai sempre arrumando formas aí de funcionar melhor, né? E você está pensando, né, com a bagunça que está aí na sua casa, com as crianças o tempo todo aí, você trabalhando, estudando e cuidando de casa, sem sair de casa a maior parte do tempo, o maridão só chega à noite, não consegue nem conversar, você pensa, Carol, eu não estou precisando de plasticidade, estou precisando de novos neurônios. Acabou, queimou tudo, não tem mais nada aqui. Não tem mais nada para aproveitar. Vocês estão falando de plasticidade, isso aí é para reinventar o que tem, mas eu não tenho mais nada, acabou. Chega, queimou tudo, essas crianças aqui acabou com tudo. Relaxa, calma, respira fundo. Primeira coisa, respira fundo. Você já viu que cientificamente isso não é possível, relaxa, vai dar tudo certo, você vai conseguir se reinventar aí na maneira de como lidar com as crianças, vai se reinventar na maneira de como lidar com o seu casamento, mas uma dica importantíssima para o neurônio é o quê? É ter informação, conhecimento. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento e esse conhecimento for aplicado, mais forte ele fica para te ajudar a tomar decisões rápidas. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer abastecer aqui o seu neurônio com informações relacionadas aí, ó, à sua família, soluções. O Entre Família ele tem 15 temas para lá de especiais que com certeza vão te ajudar a gerir aí, ó, gerenciar a sua vida, gerenciar a sua família, as dinâmicas, as dificuldades e até os conflitos, tá? Porque a gente sabe que não é fácil, não. Essa vida em família não é comercial de TV, não. É real, é família real. Aqui a gente fala da família real, que tem problemas no casamento, tem problemas com os filhos, ficam adolescentes. Agora parece que tudo que você ensinou não lembram mais. Vamos falar sobre esse assunto e vamos levar informação para casa. Vamos mudar essa realidade agora. Pega esse número aí, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode pedir essa revista gratuita, hein? Vai de graça para sua casa, tá? Você pode pedir ela também pelo WhatsApp. O DDD é 12 982 44 4449 é o número para você pedir a revista Entre Família. E você tem que pedir agora, né? Daqui a pouco, né? Depois, imagina, você esquece tudo, tá tentando lembrar aí, essa sinapse não é feita, não é realizada, e aí você não vai ter a informação aí para fortalecer o seu movimento, para você conseguir tomar as decisões de forma mais clara e objetiva, tá bom? Bora lá, então, Entre Família para você, viu? Agora, Cris, a gente está prometendo aqui muitas coisas, dentre elas, né? A história, né, desse rapaz aí que perdeu parte do cérebro, é isso que Carol, aconteceu? Em 8 de dezembro que é isso? de 2014, ele sofreu um acidente tão grave que o médico chegou para ele, olha, você tem 10% de chances de sobreviver. Agora, se sobreviver, você vai ter muitas sequelas, e algumas delas irreversíveis. Mas, poxa, estamos em 2020 e ele está aqui para falar com a gente. O que aconteceu? Vinícius Aquino, carioca do Rio de Janeiro. Vinícius, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vinícius, conta pra gente o que aconteceu em 8 de dezembro de 2014. Que história é essa? Em 8 de dezembro de 2014, eu saí para pedalar, foi um dia assim atípico, porque normalmente eu uso capacete, né? Eu sempre usei capacete. E nesse dia eu estava com um pouco de pressa, tinha algumas coisas para resolver, questões de trabalho e tudo mais, e acabei saindo sem o capacete. Justo nesse dia,
Passei por uma lombada, a bicicleta era uma bicicleta de speed, uma bicicleta de velocidade, e o sistema de travamento da bicicleta de alavanca se soltou e eu aterrissei por cima da minha cabeça. Tive múltiplas fraturas de face, tive um TCE bem grave, um TCE que chegou a ser uma fratura exposta, perda de massa cefálica, 3 hemorragias cerebrais e um edema bem substancial, aí, um edema bem grave, um edema cerebral bem grave. E fui atendido, demorei várias horas para ser atendido. O neurocirurgião me deu menos de 10% de chance de sobreviver. Eu já, a essa altura, estava em coma, né? Mas quando ele falou com a minha família, eu tinha menos de 10% de chances de sobreviver. Você chegou até, inclusive, perder a memória. Conta um pouco para a gente da recuperação desse processo que também não foi fácil, não foi do dia para a noite, mas alcançou aí o objetivo, né? Os profissionais de saúde, baseado na experiência deles e baseado até com o embasamento científico que eles tinham todas as razões para ter um prognóstico pessimista. Na verdade, não pessimista, realista, tendo em vista o meu caso. E também, da parte da minha família, havia muito medo, muita apreensão, claro, obviamente que muita oração, e acredito piamente que isso ajudou muito. Mas o processo, assim, foram 5 dias em coma, sendo que foram 2 dias em coma não induzido, foi um coma natural, e 3 dias, no terceiro dia, quando eu estava começando a acordar, eles induziram o coma por mais 3 dias para que o meu cérebro pudesse se estabilizar e mesmo para que eu pudesse aguentar esse processo de recuperação, né? A partir do 5º dia eu comecei a sair do coma, foram 15 dias no CTI, o prognóstico era de 30 dias no CTI, então eu saí bem na metade do tempo, foi o que foi muito bom. Esses 15 dias dentro do CTI, assim que eu tive consciência de que eu estava vivo e já tinha consciência da gravidade da lesão, até porque eu sou fisioterapeuta, também a minha formação de base é de fisioterapeuta, sou da área de saúde, então eu já sabia de todas as possíveis sequelas e comprometimentos inerentes a essa lesão. Então, assim, eu comecei a me exercitar, o meu cérebro, de certa forma. Eu já conhecia o conceito de neuroplasticidade nessa época, para que eu não entrasse em uma deterioração maior, não só motora, como de outras funções. E aí, o que você fez, Vinícius? Conta pra gente, o que você fez para aumentar essa capacidade de regenerar o seu cérebro aí? Então, você fez exercício físico, eu lembro que você falou, o médico falou, vai devagar, e você queria acelerar o processo. E que outras áreas aí você fez para que o seu cérebro conseguisse realmente se regenerar? No ambiente intra-hospitalar não havia muito que eu pudesse fazer, porque não poderia entrar, por exemplo, livros ou coisa parecida. Eu sabia que leitura, o que quer que eu pudesse fazer, seria bom. E como eu estava traqueostomizado, eu não tinha como falar. A única forma que eu tinha de comunicação era escrita. Então, eles deixaram uma prancheta comigo. Eu não só escrevia para eles todas as minhas demandas, o que eu achava que eu estava precisando naquele momento, como também escrevia tudo que eu me lembrava que eu poderia escrever que fosse exercitar o meu cérebro.
palavras, eu já falava antes do acidente, né? Inglês, francês, espanhol e o português. Então, eu tentava colocar os meus pensamentos em outras línguas e escrevia. Era o meio que eu tinha, não só de exercitar o meu cérebro, como também de passar o tempo. Olha só, Vinícius, uma pergunta. Você estava falando assim, o que eu me lembrava. E aí uma pergunta, uma curiosidade, né? Você voltou com o que no teu HD? Você teve algum apagão em algum momento? Aos poucos veio lembranças? Nesse momento, intra-hospitalar, a única coisa da qual eu não lembrava de jeito nenhum era o meu... os 5 a 10 minutos antes do acidente. Isso eu não me lembrava. Eu não lembrava sequer do momento em que eu virei na esquina da rua na qual houve o acidente. Mas, posteriormente, em 2016, eu tive um apagão de memória bem substancial, que foi mais ou menos 1 ano e pouco de perda de memória. E depois, no início de 2017, eu tive outro apagão bem maior, que foram 5 anos de memória. E aí, nessa ocasião, eu resolvi escrever um livro onde eu relatava tudo o que eu me lembrava até o momento em que eu perdi a memória, que, como foi início de 2017, eu perdi a memória até mais ou menos início de 2000 e, na verdade, foram 6 anos de memória. Eu perdi a memória mais ou menos até o início de 2011, entendeu? Então, eu fui relatando tudo nesse livro e relatando também a parte do acidente, que essa parte eu não tinha perdido. Existem eventos, e isso aí eu pesquisei bastante, existem eventos que são tão fortes que mesmo que a gente perca a memória, esses eventos não são apagados. No meu caso, foi um evento tão traumático, esse processo de acidente com o processo de recuperação intra-hospitalar, que eu não tinha esquecido. Então, eu escrevi sobre tudo isso. E fui escrevendo até onde eu me lembrava, eu me recordava. A partir de um dado momento, eu tive que parar de escrever. Só que o meu cérebro, ele em um dado ponto, ele deu um gatilho, entendeu? Provavelmente, muito provavelmente por conta dessa questão da neuroplasticidade, algumas sinapses ali fizeram uma ponte na área de memória de longa duração. E, por conta disso, eu relembrei bastante coisa. Não lembrei 100% dos fatos, mas relembrei bastante coisa e pude dar continuidade a esse livro. Finalizei o livro e até hoje eu continuo exercendo algumas atividades que desenvolvam a parte motora, porque a parte motora também foi prejudicada. Eu tive que reaprender a andar, eu tive que eu tive que me reabituar a falar, porque eu fiquei 16 dias sem falar até que eles tirassem a cânula de traqueostomia. Mas, Vinícius, hoje você leva uma vida normal. Você anda, você fala, a sua memória voltou, aquela que você tinha perdido, retomou, porque nesse passado 2014, 6 anos, né? 6 anos depois, hoje você está uma pessoa normal. Sim, sim, eu pratico esportes, algumas pequenas sequelas restaram, questões de dores de cabeça, são sequelas que eu controlo com uma medicação específica e tenho o tratamento com o neurologista, sim, mas vida normal. Nos dias em que eu estou bem, assim, bem que eu digo assim, com a confiança de que eu não vou ter problemas
se eu for praticar um esporte ou coisa parecida, eu vou surfar, eu vou escalar, eu pratico kitesurf, eu vou até a academia, exercito o meu corpo. Mas uma coisa, viu, Vinícius? Bicicleta não mais, né? É isso. Vamos fazer esse combinado. Então, eu pedalei mais algumas vezes só para dizer assim, eu não porque tenho senão trauma. a mãe fica louca, nossa, a mãe fica triste, fica nervosa, não tem jeito. Vinícius, muito obrigada mais uma vez aí você atendeu o nosso chamado, de estar aqui, contar a sua experiência, a sua história pra gente. Muito obrigada mesmo, valeu. Disponham sempre, disponham. Um grande abraço para vocês. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, olha só, e o Vinícius, ele deu ali, ó, já soltou algumas dicas de como ele foi voltando à plasticidade neural e tal, e essas dicas aqui vão ser bem faladas e comentadas aqui pelo nosso especialista, então você não pode sair daí, nós vamos para o intervalo, que é bem rápido, e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, intervalinho rapidinho, a gente fica lisonjeado com a sua participação. Acontece o seguinte, povo de casa, Carol, eles pegam a mensagem, começou o nosso programa. Isso. Se a vizinha esqueceu, aí tem a outra que avisa. Tem alguém para lembrar. Coloca despertador. E a gente gosta disso. É bom demais. É uma parceria. E você sabe que o Entre Família, ele entra em parcerias assim com você, olha, que é pra lá de real. Inclusive, nós vamos estrear aqui uma situação nova aqui hoje, hein? Gente, vai ter um reality show. É isso, né? Sabe com quem? Porque ela já tem um nome mais, né, chique. Sheila Procópio, Personal Organizer. Personal Organizer. Agora é o seguinte, Carol, esse é um reality show praticamente, né? Isso. Que vai até a casa da pessoa, ver a realidade do que ela está vivendo, mas a Sheila organiza. Então, o que ela vai encontrar? Olha, ela chegou até uma casa, disse que tinha o que arrumar ali, viu? Tava ali uma bagunça, uma confusão, um negócio, e pode ser que essa seja a sua realidade. Então, as dicas que você vai ouvir agora da Sheila, você pode muito bem aplicar aí a sua realidade. Quem fez essa reportagem, produziu e mobilizou todo esse processo aí foi a jornalista Kimberly. É isso. Gente, Kim, você tá demais, tá mulher. Arrasando. Outra, é tanto conteúdo que a gente vai ter 3 dias especiais para acompanhar essa transformação. É hoje, é amanhã, é depois, e elas estão lá trabalhando pra caramba aí pra que a casa fique, ó, daquele jeito maravilhoso, viu? Vamos ver junto aqui esse resultado aí, pode rodar o VT. Você consegue deixar sua casa sempre limpa e arrumada? Olha que tem gente que tem muita dificuldade. Mas eu vou mostrar como deixar uma casa, que é um verdadeiro caos, num refúgio. Você aí de casa vai vir junto comigo para aprender, pegar as dicas, fazer aí na sua casa. Eu também vou aprender, porque na verdade eu não vou ensinar nada. Quem vai ensinar é gente que entende do assunto de organização. Nossa jornada de organização acontece em São Paulo, na casa da Sabrina, que mora com as 2 filhas. Oi, Sabrina! É aqui que tem bagunça? Nós viemos para simplificar a sua vida através da organização. Que maravilha! Podemos entrar? Por favor, fiquem à vontade. Sabrina, conta aqui pra gente. O que aconteceu para a casa chegar nesse nível, para ficar bagunça? Como que aconteceu? Foi de uma hora para outra ou aos pouquinhos as coisas foram amontoando? Não, foi depois da mudança. Nós morávamos num apartamento maior, onde tinha mais armários, e aí nós mudamos. Nos mudamos para esse, já tem um mês e meio, e eu não consegui colocar as coisas no lugar ainda, não consegui encontrar espaço para tudo, não consigo utilizar o espaço de armários que eu tenho nesse, porque são menores. E você assim, você se considera uma pessoa organizada, sempre foi organizada ou sempre teve um probleminha com colocar coisa no lugar? Sempre teve. Eu sempre tive ajuda também. E aí depois da pandemia, que aí eu assumi completamente, né, o controle da casa, foi ficando assim. Foi amontoando e amontoando? Foi. O mais difícil é dividir o tempo de administrar a casa e das crianças. Eu acabo priorizando mais as crianças. A casa foi dominada pelas crianças.
Você, quando alguém chega na sua casa e dá uma olhada assim em volta, a gente entende que não vem muita gente por causa da pandemia, mas quando alguém entra e vê assim, qual é a reação delas que você Elas percebe? querem me ajudar de imediato. Querem te ajudar. A gente não recebe muitas pessoas, né? Uma amiga em especial, ela sempre vem e fala, meu, deixa eu te ajudar, você tá precisando? Porque ela vê que eu tô precisando, mas eu falo, não, tá tudo bem. Eu tô colocando aos poucos, amanhã eu coloco, amanhã eu faço. Como que esse ambiente, com as coisas fora do lugar, impacta você, na sua mente, no seu bem-estar? Existe estresse por causa disso? Como que tá sendo? Eu fico deprimida. Fico triste, de verdade. E é uma E casa... é porque eu me culpo, eu me julgo, eu me sinto. E aí eu fico triste. Qual que é a sua expectativa pro dia de hoje? Ai, acho que agora eu vou encontrar tudo que eu precisar. A partir de agora. Porque qualquer coisa que eu preciso, eu não encontro. E pra eu encontrar, aí aumenta a bagunça. Sheila, agora conta aqui pra gente. Quantos cômodos tem essa casa e por onde que a gente vai começar? Ó, a casa tem 2 quartos, cozinha, banheiro, sala. Eu quero começar principalmente pelo ambiente que eu, nesse momento, acho que seria mais importante. Elas precisam de ter um local para descansar, a cama desocupada. Então nós vamos começar pelos quartos. De 0 a 10, qual que tá o nível de bagunça aqui nesse quarto? De 0 a 10 tá 9,5. 9,5, gente. Você tem meio ponto aí, gente, pra ficar bem, entendeu? Então vamos começar, né? Vamos começar. Bora lá. Sheila, explica aqui pra gente qual que é o processo para começar a arrumar esse ambiente aqui. Ó, o primeiro passo pode doer um pouquinho, mas é o destralhamento. O que é o destralhamento? A gente precisa de fazer o desapego. E aí a gente vai categorizar, a gente vai separar as peças por categorias. Só calça, só blusa, só camisetas e assim por diante. Nós organizamos com o cliente, não para o cliente. É importante que você aprenda a organizar para que você aprenda a manter organizado. Kimberly, eu gostaria de te passar um desafio. Eu gostaria de um desafio muito simples. Eu quero que você dobre essa meia aqui. Como é que você dobraria esse parzinho de meia? Eu vou tirar 10 nesse desafio. Porque é muito fácil isso daí, Sheila. Meio fácil, né? Quanto eu tirei? Olha, você tirou nota 0. Porque olha só, Kimberly, você fez o bololô, que a gente fala que não pode fazer na organização. Você pegou a meia, juntou e fez isso aqui, que a maioria das pessoas fazem isso. Só que você acaba esgarçando, estragando o elástico da meia, deixando o elástico largo. Gente. Vou ensinar uma forma bem fácil de guardar, tá? Simples, rapidinho, ó. Segura aqui, puxa a meia. Deixa eu fazer, porque senão eu não vou aprender não, gente. Tem que pegar. Ó. Deixando o calcanhar da meia pra cima, a sola do pé pra cima, tá? Calcanharzinho, ó, a gente dá uma dobradinha. Ai, meu pai amado, falta de prática aqui, ó. Isso. Como é que você fez? Só dá uma dobradinha aí, exatamente. Muito bem, é isso mesmo. E Dobrou aí, o que a pra gente baixo. faz? Isso. O que a gente faz? A gente coloca sola com sola. E a gente tem aqui agora um retângulo, que é a base da dobra. A gente sempre tem que ter um retângulo e um quadrado pra gente começar a dobrar. Nós temos um retângulo. E aí, o que você faz aqui, ó? Você dobra até a metade e as 2 pontas você coloca no primeiro elástico. Só que a gente não vai fazer puxar e enrolar, né? Então, olha, ele fica... E aí, você pega um nicho assim, uma colmeia organizadora, ó. Coloca a meinha aqui dentro. Sabrina, como estão as emoções de ver a sua casa sendo virada de todo cantinho? Todas as portas a gente já abriu, já viu, já tirou tudo. Estamos assim, dobrando. Como é que tá o seu coração? Como é que tá a sua expectativa? Eu confesso que agora eu estou um pouquinho desesperada. A sensação é de que quanto mais a gente abre, quanto mais a gente mexe, mais aparece e que não vai ter fim. Eu vou ensinar agora uma maneira para você dobrar, porque não existe forma certa ou errada das dobras, mas para você ganhar mais espaço. Dobre a camiseta colocando a parte da frente para baixo. Então, olha, dobra bem rente a gola, uma parte, dobra a manga, faça a mesma coisa do outro lado. Aqui, olha, rente a gola, aí você sobe até a altura aqui da gola, e você vai dobrar mais uma vez.
guardando a sua camiseta assim dentro da sua gaveta. E você consegue visualizar todas as peças que você tem. Espero que você tenha gostado da dica. Gente, vocês lembram daquele quarto que tava o olho do furacão das meninas, com roupa pra todo lado? E agora a gente descobriu que é o quarto só da filha mais velha da Sabrina? Vocês não acreditam como que ele ficou. Ficou lindo! Nossa, que desafio, hein? Gente, é eu tava aqui isso? pensando, eu fiquei assim, ó, como eu tenho que arrumar minha casa também. Nossa. Todo mundo tem um cantinho para arrumar, né? E, Carol, parabéns. Lembrando que amanhã você vai acompanhar, tá? Que tem mais 2 dias dessa transformação especial. E como a Carol falou, você vai aplicar na sua casa, em maior ou menor proporção. Com certeza. Agora, Carol, o que tem... A gente podia fazer um link com essa questão da plasticidade. Olha, a gente já viu em outros programas que muitas vezes quando o nosso emocional não tá legal, né? A nossa mente não tá legal, os processos não estão legais, eles são fáceis de se enxergar, por exemplo, na limpeza de uma casa, dentro da bolsa da mulher. A minha mãe sempre fala, olha para dentro dessa bolsa, essa gaveta aí, como é que tá a gaveta? Sabe aquela gaveta que você vai só deixando, fechando, deixando, fechando? Pode ser que você esteja só deixando alguns sentimentos e fechando lá, deixando lá. Mas aí quando você vai mexendo, arrumando, organizando, você vai organizando, inclusive, seus pensamentos, as ideias, as prioridades. Então, o processo de arrumar, organizar, ajuda também a organizar algumas coisas aqui na cabeça, viu? Eu falo sempre para minhas filhas, é por isso que eu ponho para trabalhar todo mundo lá em casa, porque eu quero todo mundo com o neurônio bem forte, Agora, fortalecido. Carol, será que a gente consegue o aval aqui do nosso neuro? Doutor, será que essa questão toda de ter realmente... Tem gente que fala, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é sair de casa, arrumar a sua cama. Parece que o dia vai se organizando em parcelas e tal. Isso ajuda o cérebro nessa questão da plasticidade também? Ajuda. A gente sabe hoje em dia que se você tem uma organização, você cuida do seu corpo, da sua casa, isso é fundamental para formar novas conexões, né, novas sinapses e ganhar mais neuroplasticidade, né? A organização é fundamental, arrumar a cama, viver numa casa bem cuidada, se cuidar do seu corpo, tudo isso ajuda na neuroplasticidade. Está treinando, né, o cérebro a entender que existem processos e quando ele sabe o que vem na sequência, ajuda melhor ainda, né? Por isso que as crianças elas precisam tanto da rotina. Precisa, porque o cérebro ele aprende por repetição, né? Se você pega uma criança, ela não arruma a cama dela, não cuida dos objetos dela, né, do material escolar dela, você vai atrapalhar um pouco o aprendizado dela, porque ela precisa repetir várias vezes, fazer a mesma atividade para isso virar uma conexão, né, uma sinapse e manter essa via, para ela não perder. Porque assim como a gente tem a neuroplasticidade, forma as conexões, a gente também perde a conexão. Então, você ter uma rotina de vida é fundamental para você aumentar a sua neuroplasticidade. Isso é fundamental. E, doutor, tem um mito, a verdade, que fala o seguinte, assim, ó, você tem que falar para a criança 3 vezes. Não vai, não vai e não vai. A minha esposa disse que isso se aplica a maridos, eu já não concordo. Mas, doutor, não vamos entrar em detalhes aqui, porque senão derrete a plasticidade e não vai dar certo. Você vai perder essa conexão. Esses cuidados e dicas, né, que mãe fala, olha, fala 3 vezes para ele e tal, e vai criando até meio que um contexto ali do bairro, ó, fala 3 vezes até, não vai lá, filho, não vai, não vai. Pronto. É mito ou verdade, doutor? Ou é mágica? É verdade. Assim, mais pela repetição, pelo conceito aplicado. Do que pelo número cabalístico, né? Mas é isso mesmo, né? Importante é deixar claro. E tem mães que falam assim, olha, essa criança não está lavando a louça direito, está limpando direito. Eu tenho paciência. Pode lavar essa louça, minha filha. Pode lavar essa louça aqui, filha. Essa semana toda é sua, porque eu aprendi aqui no Entre Família que a gente aprende por repetição. Então, eu acho que uma semana... Tem que ser um ano inteiro, eu acho que um aninho, né? Um aninho não é nada, passa rápido, um aninho tá aí. Menino novo. Um menino novo tá aí para lavar essa louça, lavar esse quintal, tirar tudo que o cachorro fez aí do lado de fora, tá bom? Não, isso aqui nós estamos só cuidando do seu cérebro. Tem nada a ver com, né, trabalho de criança, aquele negócio todo, não, nada disso, viu? E agora a gente conta o que com a sua participação, e é isso, é na tela a sua participação aqui no Entre Família. Quem vai falar com a gente agora é a Neuza Soares, é de Pernambuco, é isso? Pernambuco, não tô lendo muito bem, não, Neuza. Eu quase achei que fosse a minha mãe, mas a minha mãe é Neuza com S. Com S. Tá tudo certo. Uma vez, ouvi que neurônios não fazem divisão celular.
como as outras células. Ou seja, se um neurônio morrer, já era. Isso é verdade? Se sim, como o cérebro se regenera então? Boa pergunta. E Neuza, hein? Boa pergunta, Neuzinha. E aí, doutor? Bom, Neuza, é real, realmente, se morrer o neurônio, infelizmente a gente não vai ter a reposição dele. Mas o cérebro ele cria outras conexões. O neurônio que está do ladinho, ele joga uma ramificação e ele acaba substituindo a função do outro. Muitas vezes essa substituição ela é quase que imperceptível, sem sequela nenhuma, e outras a pessoa vai ter um déficit, tranquilo, mas mas o outro neurônio que assume o lugar. A gente tem muito neurônio na cabeça, a gente tem uma certa reserva. Então, quando um morre, o outro vai lá, estica um bracinho, dá uma ramificação e acaba substituindo a função do neurônio perdido. É como na história que nós vimos no último bloco, né? O Vinícius, que teve ali um acidente, sofreu um acidente, perdeu parte ali da massa encefálica, né? Então, o que aconteceu no cérebro dele foi exatamente isso, né? Alguns neurônios, eles tomaram aí o lugar daqueles que já foram perdidos e não tem como recuperar. Exatamente. Você vê que no caso do Vinícius, ele teve uma etapa, né? Teve fases na recuperação dele. E o que aconteceu é que ele não saiu, os neurônios morreram todos no acidente e nos dias subsequentes, que teve o edema, que teve cirurgia e tal. Depois foram criando novas conexões, né? As novas sinapses, e ele foi recuperando o que ele perdeu. Então, demora um tempo. As pessoas, às vezes, você tem um familiar com AVC e fala assim, em 3 meses ele não está mexendo o braço, não vai mais mexer, daí ele vai lá e desiste. Esse que é o erro, porque demora para a gente formar, a alimentação, é a repetição. A gente tem que ter uma paciência que tem até um mito que fala, perdeu o neurônio, se não recuperou em 1 ano, não vai recuperar mais. Isso é mentira, a pessoa ela pode recuperar durante a vida dela inteira. E tem que estimular, tem que repetir, igual faz com criança, tem que fazer com adulto, com idoso, com quem for que tiver perdido um pouco de neurônio. O que você queira aprender, você consegue. Então é isso, a toalha está em cima da cama. Pega, por favor, põe no varal. E vai repetindo isso a vida toda. Uma hora essa toalha vai aparecer no varal um dia. Aquele looping quer dizer de filme. que já fez uma conexão. Toalha. Alha. Cama, Termina com alha. Cama, toalha, alha, busca. Varal, não aguenta, deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Agora, Carol, é isso. Eu fico imaginando você que está em casa agora, fica assim, Cris, por que vocês não dão ajuda, alguns exercícios? Porque agora, no início do programa, eu estava até meio desconfiado com o tema. Agora eu quero treinar. Eu acreditei, eu vi a história do Vinícius, estou confiando no que o doutor está falando. Vamos dar um jeito, Carol, nesse povo? Que é isso? Eu quero dicas também, hein? Vamos então? Já vou anotar. Tá? Então, olha, vamos bora treinar esse cérebro aí, plasticidade neural. Doutor, vamos dar um pulinho lá no flip chart ali? O povo de casa quer fazer essa ginástica cerebral em casa, eu também quero dar jeito. Eu quero aqui dicas para treinar a plasticidade neural. Gente, é muito importante. É o momento agora de você tirar aquela foto. Esse tipo de conversa é depois para você aplicar. Esse programa depois vai subir para o NT Play, a nossa plataforma, no nosso site. Depois indica esse programa. Vale a pena. Doutor, faça ginástica cerebral. Como é que a gente encara, né? É claro que a gente colocou esse contexto aqui, bem gostoso. Como é que funciona essa ginástica para essa movimentação? A gente viu o Vinícius falando sobre leitura, já a gente vai ter outros quesitos assim, mas em um conceito básico. O que é esse treinamento? Bom, o bom da ginástica cerebral é que ela não precisa de uma academia, né? Você não precisa gastar dinheiro para fazer. É você estimular as várias capacidades cognitivas que você tem. Por exemplo, aprender uma língua, ler, escrever, organizar a casa, né? Isso é importante. Manter o seu corpo ativo, porque a parte motora, as pessoas não pensam, mas ela faz parte da sua inteligência, né? Um atleta de ponta, ele tem uma capacidade cognitiva muito boa para controlar o corpo dele. Então, você fazer esporte, você aprender uma língua nova, aprender um instrumento, falar um idioma diferente, tocar um projeto, uma coisa diferente na sua vida, isso é uma ginástica cerebral. Você não viver sempre no mesmo conhecimento, não aprender nada, você não está exercitando o seu cérebro. Você tem que aprender a usar as várias capacidades cognitivas que você tem no dia a dia. Isso que é a ginástica cerebral. Então, olha só, o doutor agora já deu o conceito aqui, tá? Você pegou o conceito. Ele falou várias coisas, agora a gente vai sinalizar cada uma delas aqui. Vamos lá, então. Doutor, já que a gente entendeu o que é essa ginástica, deixa eu pegar a folha aqui, que a minha elasticidade está pouca.
na questão de pegação de folha, tem que treinar. Dicas, então, para treinar. Aprenda coisas novas. Eu não tenho agora... Estamos realizando aqui um programa com várias realidades financeiras. Às vezes agora não tem aquele dinheiro todo para fazer um curso de inglês, de espanhol e tal, mas às vezes até aquela aula básica, no YouTube mesmo, aprendendo os pronomes, como é que funciona. Um exemplo, coisas novas. Eu não gosto, doutor. Eu não quero aprender uma língua nova, eu não tenho essa intimidade total. Mas um exemplo, eu faço o mesmo caminho para ir para o trabalho. Se eu trocar a rota, um novo caminho, vai ter um novo sinal, novas pessoas. Isso já é um começo? É um começo, é a capacidade de, por exemplo, orientação espacial. Hoje em dia a gente está muito escravo dos aplicativos, né? Vai sair de casa, já coloca o endereço ali e só vai seguindo e não presta atenção na orientação espacial. Então isso é uma coisa que você não vai gastar dinheiro, né? Não vai ter um custo. E só de você aprender o lugar, como é que você chegaria no lugar sem um celular ou mudando a rota? Eu estou assustado. Sabe por quê? Porque a minha diretora falou agora que o marido dela está fazendo o que eu estou fazendo agora. Porque eu sempre fui bom de localização. Eu vou cortar meu cabelo aqui do lado, São José. E aí você sabe que se acabar a bateria, estou perdido. Estou perdido. Então, às vezes, a internet ajuda bastante, a questão dos aplicativos mesmo. Tem aplicativo que é de graça que eu falei para minha esposa, olha, se fosse pago eu pagava, de tanto que é útil. Mas às vezes uma linha comum, como cortar o cabelo em outra cidade, você tem que largar um pouquinho dessa muleta e treinar o cérebro. Senão você vai perdendo essa questão toda da plasticidade, por exemplo. Exato. Você fala, né, da locomoção, da perda da orientação espacial, mas, por exemplo, antigamente todo mundo sabia o telefone da mãe, da casa, da escola, não sei. A gente sabia vários telefones. Hoje em dia ninguém sabe nem o próprio, tem muita gente que não sabe nem o próprio telefone. Então o celular, assim como ele ajuda a gente a expandir o mundo, né, aprender uma língua nova, dá para aprender uma língua hoje pelo celular. Ele também pode atrapalhar em algumas coisas. Então é sempre bom você estimular, saber um telefone, que às vezes é até importante. Você ficar sem bateria hoje em dia, você fica preso num local e não consegue ligar para ninguém, né? Não consegue pegar um outro celular e ligar para a sua casa, por exemplo. Então, são pequenas coisas que são simples de fazer no dia a dia para você estimular seu cérebro, que você não gasta muita energia, não gasta dinheiro e consegue para estimular, fazer novas conexões cerebrais. Gente, fantástico. Então tá aí, ó, um recadinho, faz uma receita nova para casa. Quer uma novidade? Coloca o marido para cozinhar. Ele também, olha, a questão toda agora é a plasticidade, meu amor. Você vai ter que dar jeito aí, agora, já deveria antes, mas agora ele tem um doutor assinando embaixo, um neuro aqui. Faça coisas novas, roteiros novos e o cérebro vai, ó, com certeza, pegando tudo, vai abrindo a cabeça, é bom demais. Mais um passo especial aqui, olha só, busque novos caminhos, literalmente. Olha, de repente a gente está acompanhando alguém agora de casa que está falando novos caminhos. Não é que a pessoa tenha que trocar de profissão, né? Mas um exemplo, a gente tem cursos hoje, porque o próprio sistema, né? Agora está mudando bastante. Então, essa reciclagem profissional, buscar melhorar, fazer um upgrade, você que está há muito tempo num trabalho, um outro setor, enfim, busque novos caminhos, né, doutor? Não ficar sempre a mesma receita, né? A pessoa vai lá e cozinha sempre o mesmo prato, do mesmo jeito, né? Às vezes dá uma inovada, prove um sabor novo, prove na sua própria profissão, sei lá, faça um curso de capacitação. Se você não fique sempre na mesma, né? Tente aumentar o número de conexões cerebrais com estímulo. Agora, doutor, um exemplo. No início, vou buscar novos caminhos. Por exemplo, a gente falou aqui várias vezes com profissionais, vou começar agora a ter uma vida mais ativa, exercício e tal. Mas parece, doutor, que o sofá fica gostoso. Ele não era. Mas, de repente, o cérebro fala assim, gente, que sofazinho gostoso, Cris. Não vai, olha, choveu um pouquinho, não vai hoje. Por que o cérebro, às vezes, é um vilão? Porque ele não gosta de sair um pouquinho da rotina, doutor, ele não ajuda nesse processo. Aí, depois que eu vou, ele agradece. Ele fala assim, ainda bem que você veio. Mas aquela saída do sofá, aquela busca para fazer o exercício de manhã cedo, por exemplo, buscar novos caminhos. O cérebro, ele acusa que dói um pouquinho sair dessa rotina? O cérebro, ele quer economizar energia, né? Ele não quer gastar energia. Só que quando você faz uma coisa nova, uma coisa que te dá prazer, libera neurotransmissores que te compensam. É a recompensa, né? Aprender um conhecimento novo exige tempo, esforço, leitura. Só que quando você sabe, por exemplo, poxa, sei falar um idioma novo, poxa, estou fazendo uma coisa nova no meu trabalho que só eu faço. Daí você se sente recompensado. Então, o cérebro ele sempre vai querer economizar energia. É a gente que tem que quebrar essa
essa tendência cerebral de ficar assistindo televisão só no sofá e sair e correr atrás de tudo. Gente, tá aí, gente. No início, ele vai te trair. Ele vai dizer assim, gente, que sofazinho gostoso, tá muito bom, tá negócio. Mas depois ele vai dizer, ainda bem que você saiu, você viu? É aquele que bota uma pilha para você não comprar nada, depois que você compra, olha como ficou legal em você. Isso chama-se cérebro, tá bom? Ele também faz essas coisas. Agora, doutor, aquele calinho no sapato, cuide do seu estilo de vida. A gente sabe, às vezes, muitas vezes em pesquisas, né? Como brasileiro, o mundo inteiro está no fast food, né? Tá essa questão toda do exercício físico. Porém, nos últimos 5 anos, devido a todo o contexto que nós estamos vivendo, agora tivemos pandemia, tudo bate no estilo de vida. Tempo de qualidade, alimentação, exercício. E nessa questão toda da plasticidade neural não é diferente. Eu não sei se você, doutor, tem um amigo que ele é meio lento, comia de tudo e tal. De repente ele mudou, começou a fazer exercício, aquele cara que chega empolgado, muda até a personalidade da pessoa. Tem tudo a ver. É tudo a ver, né? Os neurotransmissores, né? Eles são formados por proteínas, aminoácidos dos alimentos, né? Então, se você tiver uma dieta rica em gordura, rica em carboidrato, você vai até recompensar seu cérebro, porque seu cérebro ele quer energia. Mas ele vai atrapalhar a sua cognição. Apesar dele gostar de ficar comendo esses fast foods, essas comidas ricas em gordura e carboidrato, ele não vai funcionar de uma maneira ideal quando você está com uma dieta pobre, porque todos os neurotransmissores eles precisam de nutrientes que estão nos alimentos que são mais saudáveis, né? Nas frutas, né? Nos óleos insaturados e em tudo, né? Então, a dieta ela é fundamental. Inclusive, quando você começa a comer melhor, você fica mais disposto, apesar de consumir menos energia, porque você ativa outras áreas do seu cérebro, outros estímulos, outras recompensas cerebrais que você não teria com uma dieta ruim, entendeu? Então, a dieta ela é o começo de tudo para você melhorar a sua neuroplasticidade, para você ter uma vida melhor. Então, não tem como fugir da dieta, de comer corretamente. Você aprendeu em casa? Tudo certo. Olha, você que acompanha o programa sabe que essa dica não é de hoje aqui no programa. Já já a gente vai para um breve intervalo. Vou perguntar para o doutor, por exemplo, eu tenho o costume de comer frutas no intervalo, entre a rádio e a TV Novo Tempo. Porque quando eu comia, parece que a cabeça não funcionava, eu tentava aprender algo e quando eu tenho uma refeição leve antes, parece que flui, as coisas melhoram. Por quê? Você que vai fazer prova, faz Enem, filho que estuda, qual a alimentação antes de uma prova, por exemplo? Tem a ver com essa questão toda? É depois do intervalo, aqui no Entre Família. De volta aqui com Entre Família e no último bloco, falando hoje aqui sobre plasticidade neural, você entendeu que alguns comportamentos aí, algumas coisinhas que você pode iniciar ali, colocar ali no seu estilo de vida, fazem com que o seu cérebro, ele funcione de uma forma melhor. É isso, simples assim. Você já acordou, dormiu, acordou e sempre fazendo aquela mesma coisa e nunca consegue mudar daquela rotina e não consegue alcançar os objetivos, parece que está tudo uma bagunça, as finanças estão bagunçadas, a mente está desorganizada, todos os aspectos da vida parece que estão ruindo, caindo, porque você não consegue chegar a uma solução para tratar este problema. Já se viu assim? Olha, pode ser que você precisa olhar para outras áreas da vida, como, por exemplo, a sua saúde mental. Como é que tá esse processo aí, tá? Essa ansiedade aí. Isso. Esse negócio de ficar comendo o tempo inteiro, pode ser isso. Ou quando você tá sozinha, enquanto tá rodeada de gente, tá ok. Ficou sozinha, dá vontade de chorar. Tá triste? Por quê? Do nada, é isso, tá acontecendo isso do nada, sempre. De forma assim, repetida. Você pode estar com alguns traços de depressão. A gente precisa cuidar desses aspectos aí. Ou, Carol, meu problema é dor de cabeça. O tempo todo eu tenho dor de cabeça. Você já parou para pensar a quantidade de água que você consome? São dicas simples, básicas, mas que podem mudar totalmente a sua qualidade de vida e pode te tornar uma pessoa mais leve. E é a proposta dessa revista. É uma proposta para uma mudança de estilo de vida. Isso aqui é um convite. Fique leve. Você quer ficar leve, sim ou não? O que você quer ficar leve? Quer tranquilizar a sua vida aí? Quer dar mais tranquilidade? Quer dar mais, assim, agilidade, fluidez para sua vida? Tá pesado, tá difícil, tá truncado? Vamos lá, você vai pedir essa revista e ela vai de graça para sua casa. 0 operadora 12 21 27 31 21. Olha só. Ou você pode pedir a revista Fique Leve pelo WhatsApp 12 982 44
4449, essa proposta aqui, essa proposta de você ficar mais leve, mais tranquila e levar uma vida de forma bem... Ó, nós estamos já indo aqui, ó, pro finalzinho do ano, tá aqui no último mês do ano, aquele desespero e tal, e você já tá fazendo a matemática do que você quer pro ano que vem. É isso aqui que você precisa, viu? Informação para mudar a chave e mudar a sua realidade e da sua família. É isso aí. Agora, a gente tá te entregando esse presente aqui especial, mas presente mesmo é também ouvir quem tá de casa, né, querido? Verdade, Carol. Já eu vou chamar, eu entreguei uma dúvida para eles no final do bloco. Verdade. Sobre a alimentação. Por que quando eu como algo mais leve, eu consigo me concentrar, pesada, né? Parece. E tem gente que às vezes vai para um Enem, faz aquela refeição pesada, parece que ela não rendia, estava cansado e tal. Por que essa sensação? Tem a ver o que eu como antes com o rendimento cerebral, doutor? Total relação, né? Hoje em dia, se você faz uma refeição pesada, você vai ter que digerir a gordura, você vai ter que digerir o carboidrato. Isso vai demandar um fluxo sanguíneo, né? Que vai ser para o seu intestino, para você absorver esse tanto de coisa pesada que você comeu, para quebrar esses carboidratos, para você absorver essa gordura. E isso vai atrapalhar o fluxo cerebral, né? Você vai desviar o seu sangue para a barriga, para digerir uma coisa pesada e vai atrapalhar a sua concentração, até o desconforto, né, que isso gera, né? Você faz uma refeição pesada, vai fazer uma prova de 4, 5 horas, você vai ter uma cólica, você vai ter enjoo, depende. Sono até, né? Sono, muito sono. Então é melhor você fazer uma refeição leve e de fácil absorção, uma comida que não dê uma indigestão, e fazer a prova beber bastante água também para hidratar, né? E maneirar na dieta, né? Ir mais leve, comer menos alimentos de difícil digestão no dia da prova. Olha só, e é uma dificuldade, né? A gente realmente, nós somos seres integrais, a gente precisa prestar atenção em cada detalhezinho da vida, faz toda a diferença. Às vezes uma atitude de, olha, eu vou dobrar a quantidade de água no dia, depois no próximo e vai virar isso um hábito, uma pequena atitude vai fazer toda a diferença para você ter mais qualidade de vida e alcançar seus objetivos. Agora temos aqui a sua interação, e aí vai na tela, vamos lá. Aqui no Entre Família você não fica sem falar, não. Nicole Marques, lá do Rio Grande do Sul. Os danos cerebrais causados pelo uso de drogas, como crack ou cocaína, são reversíveis a longo prazo? Bom, isso vai depender muito do tamanho do dano, né? Se a pessoa ela tem que cocaína e crack, eles dão AVCs enormes, são drogas bem complicadas. Lógico que parar é o começo, né? E a reabilitação é uma coisa necessária. Mas existem níveis e níveis de lesão cerebral por drogas. Dependendo da dependência que a pessoa está, ela pode ter sequela sim. Mas a pessoa ela pode viver uma vida com sequelas também. Às vezes a pessoa acha que sequela é o fim da vida, que acabou. E não, tem muitas pessoas que têm sequela e você nem sabe que está vivendo uma vida normal. Então é sempre uma boa hora para parar, né? Porque dependendo do grau que você lesionou seu cérebro por esse tipo de droga, pode ser que você não tenha uma reversão total dos déficits que você acumulou, né? Álcool e tabaco também entram nessa conta ou não? O álcool, sim. O álcool é até uma causa de demência importante, né? A demência adquirida mais frequente que a gente tem na sociedade, né? Porque o Alzheimer, as outras demências são demências degenerativas que a gente, infelizmente, a gente não escolhe ter. Lógico que o estilo de vida pode postergar, mas isso está escrito nos nossos genes, né? Isso não tem, a gente consegue postergar. Mas agora o álcool é uma causa de demência adquirida e tão grave quanto o Alzheimer, inclusive mais precoce. Então, o álcool está sim associado à lesão cerebral e não só do cérebro, mas também lesões de nervos periféricos. A pessoa pode ter dificuldade para andar por causa do álcool, desenvolver epilepsia por causa do álcool. Agora, em relação ao tabaco, o tabaco ele prejudica o sistema vascular, ele prejudica a chegada do sangue no sistema nervoso central. Então, você pode ter mais AVC, né? Ele é o principal fator de risco para AVC não modificável, né? Então, sim, o álcool pode dar lesão cerebral e o tabaco também. As duas drogas são conhecidas em causar lesão cerebral. E doutor, um exemplo, a gente falou aquela hora da questão do aplicativo, né? Da gente poder se achar e tal, mas os pequenos também
estão muito mais na internet agora. E aí eles têm uma plasticidade muito maior, até os 7 anos, na questão toda de absorção e tal. E a gente vê agora uma meninada cedinho já lá, né, vendo. Aí muitas vezes estimulada, aí né? tipo, minha mãe fala, olha, um menino que não tem um joelho arranhado e tal, ele vai ter um outro olhar para a vida. Na simplicidade dela, ela está falando, o povo não quer mais colocar o pé na grama, não quer mais jogar bola, quer ficar mais dentro de casa e mais vendo, quase não fala, não se comunica. Tem prejuízos essas crianças que têm só essa exposição maior à internet, às telas? Tem. O visual ele é muito atrativo para todo ser humano, né? Para a criança principalmente. A tela, ela atrai muito. Só que a tela, ela é um tipo de conhecimento, né? Ela vai gerar, você pode aprender muita coisa, mas você vai ter um estímulo visual, né? Agora você saber descascar uma laranja, jogar uma bola, fazer uma atividade física, né? Sentir um cheiro, né? Que a tela não tem cheiro. Tudo isso é importante. Então, hoje em dia, a gente percebe que as crianças que têm muito tempo de tela, elas têm uma habilidade motora muito menor. Não consegue nem usar uma faca, comer com garfo e faca. Isso acontece hoje em dia. Então, o tempo de tela ele tem que ser limitado e estimular a criança a fazer outras coisas também, para desenvolver plenamente o cérebro dela. Não só a área visual, não só a área de conhecimento visual, mas também a área, todos os outros sentidos, né? O tato, o olfato, né? A audição, tudo isso. São áreas que são importantes de serem ali desenvolvidas também, né? Então, você vê que a gente não está falando nem tanto do conteúdo, né? Porque a gente fala muito aqui sobre a exposição das telas por conta do conteúdo, mas também podem trazer malefícios aí se você não consegue expandir esse processo, né? Agora, a gente entende que muitas vezes fica complicado essa plasticidade diante dessa incapacidade de ou não incapacidade, quem sabe o desejo, né, a iniciativa pessoal, né, de você tomar atitudes que te ajudem, como essas, por exemplo, que nós falamos aqui, né. Agora, uma pessoa que ela não consegue ter essas iniciativas por conta do ambiente onde ela vive, com a realidade com que ela está, né, às vezes, olha, eu trabalho o dia todo, meu trabalho é repetitivo, chego em casa, eu não tenho tempo de lidar ou treinar, né, ao meu cérebro. Que tipo de prejuízos essa pessoa pode ter durante a vida? Porque a gente está falando, tem a capacidade de plasticidade, mas se essa plasticidade ela não é utilizada, ela traz prejuízos? Com certeza, né? O cérebro, ele realmente, a gente precisa sempre dar um empurrãozinho para a gente fazer qualquer coisa. O estímulo inicial ele é importante. Às vezes o pai chega tarde em casa, né? Trabalhou o dia inteiro, mas não vai lá e não interage com o filho, porque vai ter que interagir, ele quer deitar, dormir, está com sono. Só que quando ele faz isso, ele não gera novas conexões cerebrais. Então, se ele for ter uma demência, uma pessoa que ficou escrava de alguma coisa só do trabalho, não olhou para o resto da vida, ele vai progredir mais rápido, entendeu? Ele vai ter menos conexões, vai ter menos reserva neurológica, e vai ter um prognóstico pior. Então, mas não só na demência, porque quando você não estimula o seu cérebro em outras áreas, você não tem recompensa. Então, a chance de você desenvolver um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, ela é muito grande. Então, estímulos diferentes a gente precisa, né? Estimular, ouvir uma música, fazer um carinho em alguém, né? Ter sua religiosidade, tudo isso faz parte para você desenvolver plenamente o seu cérebro, né? Para estimular a neuroplasticidade, inclusive se proteger de transtornos psiquiátricos, é importante. Então você viu aí a importância dessa pauta aqui no programa e a ideia de trazer benefícios para você. Agora você também está perguntando, então a sua pergunta na tela, vamos lá. O André Silva, fala André, a plasticidade neural e a recuperação de traumas psicológicos já vividos tem alguma coisa a ver? Total. A gente acha que trata a depressão é o remédio e tal, mas o que trata a depressão mesmo é você mudar o estilo, né? Pensar diferente, ter uma mudança. Novas né? conexões. Novas conexões. Então, a pessoa que ela está depressiva, ela vai aprender menos, porque ela não vai ter interesse em memorizar, em aprender. Ela não tem interesse em nada, né? Então, para você sair de um déficit, de um transtorno psiquiátrico, você precisa de neuroplasticidade. Isso é o caminho certo. É estimular em outras áreas, é fazer outra coisa. Às vezes, mudar de emprego ou mudar alguma coisa que não está te fazendo bem. Isso é uma conexão nova cerebral.
E é importante para te tirar, né, de um transtorno psiquiátrico. E mesmo a relação com a ansiedade, né? Porque aí, se você consegue ter sinapses que te falam, não, esse caminho está tranquilo, eu não preciso Relaxa. pensar no futuro, está tudo ok, né? Tudo isso são conexões que já foram feitas, em algum momento são fortalecidas e o cérebro traz à tona. Nossa, que programa massa, né? Gostou? Tá legal? Quando eu digo gostou, você já dá aquela caída no beiço, né? Eu sei, dá aquela... Não, calma, relaxa, né? Assim não. Amanhã tem mais, né, Cris? Verdade. E a gente tem a agradecer pela aula que nós tivemos Sim. aqui, né? Um conteúdo que às vezes não se encontra em qualquer lugar. Ainda bem que aqui nós não temos departamento comercial, a pauta é livre justamente pela tendência de ajudar você, graças ao Anjos da Esperança. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez aqui. Eu adorei o programa, brigadão mesmo. Volte sempre. Vai. Agora, Carol, o programa termina assim? Jamais, jamais. Nós queremos uma mensagem daquele que criou essa máquina fantástica que nós aprendemos apenas uma pequena porcentagem do funcionamento dela. É isso mesmo. Boa tarde, pastor Alceu. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Sabe que a palavra de Deus nos ajuda no desenvolvimento e nas conexões também do cérebro? Há vários estudos da ciência e de médicos falando sobre a importância na fé, no desenvolvimento cerebral e nas sinapses. Eu sei que quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, há uma expansão no cérebro. Tudo a ver com o tema que nós estudamos aqui, vimos hoje aqui no nosso programa Entre Família. Agora, tem alguns conselhos que permeiam todas as escrituras que estão na Bíblia, que podem ajudar você a desenvolver o seu cérebro e que ele faça melhores conexões para que você possa viver mais e mais feliz. Uma delas, ajude as pessoas. Isso não está na Bíblia? Quando você ajuda as pessoas, as sinapses acontecem no cérebro, os caminhos do cérebro se expandem. Então, ajude as pessoas. Há uma outra coisa que é muito importante: perdoe. Se você perdoa, o perdão, ele é libertador, não apenas no coração, mas também no cérebro, melhorando as conexões do cérebro. Tem mais coisa? Claro, na palavra de Deus, por exemplo. Lembre de ser grato o tempo todo, em tudo dai graças. A gratidão também ajuda nas conexões do cérebro. Ser grato, ser grata, lembrar de alguém que te ajudou, lembrar de alguém que apoiou você, fazer uma ligação dizendo muito obrigado. A gratidão, além de ser a memória do coração, ela ajuda nas relações do cérebro. Será que a Bíblia fala de mais algum assunto que pode ajudar a gente a desenvolver o nosso cérebro? Claro que há. Já falei para você da leitura da Bíblia, que expande, da gratidão, ajudar pessoas, perdoar. E aí há um aspecto muito interessante, que é a oração e meditar na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus e conversa com Deus através da oração, o seu cérebro está em plena expansão, funcionamento. E aí a tua neuroplasticidade, ela é expandida. E foi exatamente isso que Davi falou aqui no capítulo 1 do livro de Salmos, o verso 2. Pelo contrário, diz aqui na versão que eu estou lendo: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi sabia o segredo, e eu conto para você: medite na palavra de Deus, e a tua neuroplasticidade vai estar sempre em ação, e assim você vai se desenvolver melhor para a tua felicidade. Obrigada, pastor. Fique ligadinho com a gente aqui no Entre Família, porque amanhã vamos falar de um transtorno de personalidade. E esse nome, com certeza, dificilmente você já tenha ouvido, viu? É o transtorno de personalidade histriônica. Histriônica? Que é isso? Gente, é só a aula aqui. Onde é que você encontra um tema desse? Só no Entre Família? Já ouviu falar da frase assim, ó, ela precisa ser o centro das atenções. Essa pessoa precisa ser o centro das atenções, ela precisa estar em tudo. Ela, quando ela pensa assim, ela já é seu melhor amigo, já está ali com intimidades que você nunca nem deu para ela. Ela está sempre se comportando desta forma de ser o centro. Isso também pode gerar ansiedade para ela e para os outros.
Ó, é isso. Essa matemática toda aí você já está fazendo? Como é que você Já vai lidar conheço. com uma pessoa com este problema aí, com esse transtorno diagnosticado? É amanhã aqui no Entre Histriônica. Família, mais de 150 mil diagnósticos por ano só no Brasil. Gente, eu conheço. Estritri, vou chamar. Conheço Estritri. várias Estritri. Amanhã a gente vai abrir essa caixa aqui, mas não para fazer o que eu estou fazendo de brincadeira aqui, que é apontar os outros. A ideia é, inclusive, é você se analisar. E outra, nada de tomar susto, né? Que tem gente que fala assim, eu vou ter que correr para lá, para cá. Nossa, não, não. é conhecimento. Aqui nesse programa, e outra, vai ter, com certeza, pessoas para nos explicar. Psicanalista vai estar aqui amanhã, dia de psicanálise. Você vai entender esse transtorno, mas não só entender, saber os sintomas, como lidar com esse processo. Será que tem cura? Da onde que vem isso aí? Será que eu nasci com isso já na minha carga genética? Será que isso aqui foi alteração aí do meio, né? Será que o impacto do meio sobre a minha forma de pensar e agir? Gente, fantástico. Você não pode perder o programa amanhã. E na sequência agora vem o Vida e Saúde. É verdade. Que tem a ver agora com a questão esportiva. Gosto. Fantástico. A Teru sempre surpreende essa produção especial. Então, ó, não sai aqui da conexão, não sai da sintonia da TV Novo Tempo. Fique aí com a gente. E amanhã eu tô te esperando, viu? Segunda parte do reality show. Gente, é verdade. amanhã. Personal organizer. Vamos dar jeito, que hein? é isso? Bom demais. Tá Grande chique abraço. você, hein? Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.